Olá, vamos começar a aula de espanhol do ensino médio, certo? O tema da aula de hoje é a história de Mafalda. A história desse personagem aqui tão presente nas provas de espanhol e nas provas de português. Então vamos conhecer um pouco sobre a história dessa menininha travessa e tão inteligente, que é Mafalda, certo? É um personagem argentino que eu fiz questão de trazer a história dela para vocês conhecerem. E como o nosso conteúdo da segunda unidade já foi concluído em todas as turmas, tanto do primeiro, do segundo e do terceiro ano médio, eu quis fazer uma atividade diferenciada das aulas anteriores, certo? Até porque o nosso conteúdo da segunda unidade já terminou e agora é como se fosse uma atividade de conclusão, tá bom? Prestem atenção. Então, lá a história de Mafalda. Aqui as imagens já remetem quem é um pouco Mafalda. Uma boa leitora, uma menina travessa, crítica, mas muito inteligente. Então, aqui toda a Mafalda. Aqui tem todos os personagens, Susanita, Felipe, o pai e a mãe de Mafalda, certo? Então, todos os personagens que estão presentes nas tirinhas de Mafalda, na história dela. Começa com a primeira tira cômica dela, que diz assim: La vida comienza a los 40. Aí ela pensa: e entonces, para que cuernos nos hacen venir com tanta antecipação? Se a vida começa aos 40, então para que cuervos? Ela quis dizer aqui, é um ditado popular, certo? Então, para que corvos? Qual a necessidade de a gente vir com tanta antecipação se começa aos 40? Para que vir com 1 ano de idade, por exemplo? Então já começa o pensamento crítico e avançado para a idade dela. Vamos conhecer a história de Mafalda. Mafalda. Quem aí gosta de histórias em quadrinhos? As famosas QHQS, ok? História em quadrinhos, aqui é a abreviação. Esse tipo de histórias narradas em quadros são muito famosas pelo mundo, assim como vários nomes são lembrados. A exemplos temos a nossa Turma da Mônica, né? Então, o representante do Brasil mais conhecida é a Turma da Mônica. Mas também tem as histórias de super-heróis da Marvel e da DC. Porém, existe uma no meio de tantas que chama bastante atenção, que é a Mafalda. A HQ, que é a história em quadrinhos Mafalda, conta a história de uma garotinha inquieta e rebelde, que constantemente questiona assuntos como racismo, política, valores humanos, dentre outros. Assim, ela sempre está preocupada com a trajetória do ser humano, estando em prol da paz no mundo. Então, são temas diferenciados, né? Porque mesmo que a Turma da Mônica possa falar desses temas aleatoriamente, porque ela é uma história infantil, Mafalda é repetidamente, certo? Temas e assuntos que para a criança não tem a necessidade de aprender, né? Mas para os adultos, sim. Então, racismo, política e valores humanos são temas bem frequentes nas historinhas de Mafalda, certo? Sempre com um pensamento muito além de uma criança, né? Porque mesmo ela sendo, o personagem dela é realmente uma criança, não tem esse pensamento de uma criança atual. Então ela é uma criança além do seu tempo. Vamos lá. Assim como foi criada pelo cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, é Salvador, certo? Mais conhecido como Quino, em 1964. Além de que se tornou mundialmente famosa e cultuada por fãs por todo o mundo, principalmente pela crítica social que ela carrega, em especial na América Latina e Europa. Então, ela foi criada por Quino, que é um argentino, certo? Em 1964. Mas ela ficou famosa mundialmente e cultuada por fãs. Existem muitos fãs. Os estudantes da língua espanhola são fãs de Mafalda. E os estudantes aqui no Brasil
mesmo que não faça estude a língua espanhola, conhece a Mafalda, porque na língua portuguesa ela é muito também difundida, principalmente nas provas de português, de redação, não é? Ela sempre está presente, as tiras cômicas, certo? Porque ela tem um pensamento muito além do seu tempo e um pensamento crítico muito interessante. Então, as tiras cômicas dela sempre têm um sentido muito especial, como diz, né? Interessante, e muito além da necessidade do pensamento de uma criança, como eu sempre venho falando, e sempre tem um tema crítico que chama a atenção para os estudantes, certo? É onde os estudantes vão praticar como é que se diz? A sua forma de ver o mundo, a sua forma de entender o racismo, e ela sempre coloca esse dedinho para que as pessoas comecem a pensar, a entender um pouco, entendeu? Sobre dar opinião, ter uma opinião formada. Ela sempre tem uma opinião formada sobre esses temas. E a opinião dela chama atenção porque é uma opinião muito concreta, muito certa, certo? Vamos continuar. A história de Mafalda. Como começou a história dela? A personagem Mafalda, diferente do que muitos pensam, foi criada inicialmente para o comercial de uma empresa de eletrodomésticos. Assim, ela nasceu quando a agência publicidade, por meio do escritor Miguel Brasco, entrou em contato com Quino em 1962. Aqui tem uma imagem, certo? Aqui, olha. Aqui foi antes da sua criação. Aqui foi quando Miguel Brasco entrou em contato com Quino e queria uma personagem para fazer propaganda de eletrodomésticos. Certo? Então aqui tem uma imagem de Mafalda e do seu criador Quino, representando, né? Portanto, a agência pediu para que o cartunista criasse tirinhas de jornais para a fábrica Mansfield e assim divulgar os produtos de forma subliminar. Desta forma, Brasco, que conhecia Quino, sugeriu que o cartunista desse vida à sua ideia de uma história em quadrinhos com crianças, assim criando uma personagem com a mescla das histórias de Mildwyn e Belinda. Então são personagens que já existiam. Ele queria uma mescla, uma mistura, certo? De historinhas dessas dois personagens que já existiam, que eram crianças. Sendo que as únicas condições impostas pela empresa era de que eletrodomésticos deveriam aparecer na história. Assim como o nome dos personagens deveriam começar com a letra M, com a empresa Mansfield. Porém, algo deu errado e o projeto acabou sendo interrompido. Então, ele só deu duas condições, que teriam que aparecer eletrodomésticos e que o personagem deveria começar com a letra M, certo? O nome dos personagens. E queria personagens crianças, se baseando em dois que já existiam, fazendo uma mistura entre eles. Como foi o surgimento da personagem? Depois de não ser usada como propaganda para a empresa Mansfield, a Mafalda foi oferecida ao diário Clarim. Ou seja, ela foi solicitada, Quino a criou do jeito que a empresa queria, a empresa Mansfield, né? Queria que era uma criança, uma mistura de dois personagens e que começasse com a letra M, por isso que ficou Mafalda, certo? Então, ele criou, mas como foi descartado, para a empresa, ela foi oferecida ao diário Clarim, sendo o jornal de maior circulação da Argentina. Até hoje, né? O Clarim é o jornal mais difundido da Argentina. Contudo, ela ficou parada durante 2 anos, pois o jornal cancelou o contrato após descobrir que a personagem havia sido feita para uma estratégia de marketing. Ele criou, não foi usada, mas guardou e ofereceu para um jornal de grande circulação. Eles iam usar e deixou guardado porque descobriu que tinha sido uma estratégia de marketing. Então, colocou na gaveta o projeto de Quino, certo? Então, foi somente em 1964 que a criação de Quino ganhou vida, ou seja, se destacou. Assim, 3 tirinhas das já produzidas foram publicadas na campanha de Mansfield, no suplemento humorístico Gregório da revista Léo Plan.
sendo ela uma revista literária, que o próprio Quino era diretor. E, naturalmente, a personagem já se destacou. E, desta forma, no mesmo ano, o diretor da primeira plana, Julián Delgado, fez uma proposta ao cartunista. Nela, Quino publicaria regularmente na revista semanal 2 tirinhas de Mafalda, além de não ter propósitos publicitários. Então, só foi ela ganhar vida, certo? Através de 3 tirinhas que ela se destacou. E não seria diferente, né? Foi um projeto que foi adiado, mas que tinha tudo para dar certo. Porque foi criado, mesmo sendo uma campanha publicitária, mas tinha um toque crítico, mas também tinha as exigências por ser criança, e já chamava atenção por esse sentido, a exigência de ser com a letra M, mas foi criado com esse propósito, mas tinha tudo para ser um sucesso, e realmente foi. E se destacou e ganhou outros ares, né? Semanalmente. Aqui tem um exemplo. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy su madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. E nos graduamos em el mismo dia, ou não? Aí ela diz, mas, e por que eu tenho que fazer? Porque aí a mãe dela grita. Você vê aqui, ó, que aqui a voz vem da personagem e aqui vem de outra personagem que não está presente na tira, que no caso é a mãe dela. Porque eu te ordeno que eu, que sou a sua mãe. Aí se é questão de títulos, eu sou a sua filha. Então, se você ordena, você está dizendo que é minha mãe, eu sou a sua filha. E nós nos graduamos no mesmo dia, porque você se tornou mãe e eu me tornei sua filha no mesmo dia, ou não? Certo? Então, essa é uma tirinha de Mafalda muito conhecida, viu? Ela ficou muito difundida porque ela usa o pensamento lógico, né? E direto. Assim, provavelmente a personagem foi criada no contexto histórico conhecido como pós-Guerra Fria, assim usando Mafalda para expressar suas ideias sobre o mundo recém-globalizado e capitalista. Desta forma, sempre trazendo um tom crítico e questionador diante das coisas que acontecem no mundo, sem deixar o humor de lado, que é o que ela faz, né? Ela usa o lado crítico, mas não dispensa o lado do humor. É o que deixa as tirinhas dela mais interessantes. Além de que, ao lembrarmos da personagem, vemos como é o povo argentino, pois, por mais que a personagem Mafalda sempre abordasse questões existentes em todo o mundo, ela possuía a grande característica do seu país de origem, a Argentina, assim como seu nome foi inspirado no bebê do filme Dar la Cara, de 1962, que não pensou, um nome com a letra M, certo? Aí esse filme estava em evidência no ano, tem que ser o nome, aí botou o nome do bebê, que a exigência era uma criança, colocou o nome do bebê do filme em evidência do ano que foi criado, do ano que foi solicitado, baseado no romance homônimo de Davi Binhas. Então, como eu disse a vocês, ela tem um pensamento crítico, mas não deixa o humor de lado. E aqui a origem do nome dela, da onde veio o nome Mafalda. Além da exigência, foi a inspiração de um filme que estava em evidência, em êxito, no ano da solicitação da sua criação. Certo? Contratempos e personagens. Aqui vocês veem os personagens que estão presentes nas tirinhas cômicas de Mafalda. Inicialmente, somente Mafalda e seus progenitores foram criados, sendo apresentados em sua primeira edição, na revista Leoplan. Os demais personagens foram adicionados com o tempo. Assim, Felipe foi acrescentado à narrativa em janeiro de 1965, por coincidência, o nome do meu filho, né? Então, faz parte da tira cômica de Mafalda. Porém, divergências legais vieram a acontecer logo depois, no dia 9 de março, causando a suspensão do quadrinho, retornando então uma semana depois. Mafalda ressurge como versão diária no El Mundo de Buenos Aires.
Assim, semana depois, Manolito e Sussanita são criados, que é muito comum, né? Sussanita é a melhor amiga dela, melhor amiga de Mafalda. Então, mais uma vez, contratempos surgem. Portanto, quando a mãe de Mafalda descobre que está grávida, o veículo onde a história em quadrinhos circula entra em falência, em dezembro de 1967. Mas em 2 de julho de 1968, a história ganha vida novamente por meio do jornal Siete Dias Ilustrados, certo? Então, há alguns contratempos na sua trajetória, mas os personagens vão surgindo aos poucos. Os primeiros criados foram Mafalda e os pais, depois veio Felipe, e em seguida Manolito e Sussanita, certo? Aí logo em seguida a mãe descobre que está grávida, mais um personagem para a tirinha, mas é quando o jornal que estava circulando a história entra em falência, e aí vai seguindo a história através de outro jornal da época. Mafalda ganha o mundo. Aqui ela brincando com o globo, né, que representa o mundo. Mafalda é uma das tirinhas mais famosas e conhecidas do mundo, assim como seu criador Quino ganhou notoriedade internacional em 1969 pelas publicações na Europa, assim como a primeira edição italiana da história, tendo ela o prefácio do notável escritor e filósofo Umberto Eco. Desta forma, ela já foi traduzida para mais de 30 idiomas, assim como no Brasil, ela ganhou sua primeira versão traduzida na revista Patota, no Rio de Janeiro, no período em que o país vivia um contexto político semelhante aos abordados pelas histórias de Quino. Então, ela ganhou o mundo no ano de 1969 pelos países da Europa, certo? Então, ele tendo ela um prefácio, ou seja, algo que chamasse a atenção do escritor e filósofo conhecido chamado Umberto Eco. No Brasil, ela ganhou uma versão pela revista Patota, do Rio de Janeiro, e num período em que o contexto era praticamente igual. Então, eles utilizaram, por ela já ser muito conhecida e porque, coincidentemente, tinha o mesmo contexto. E como ela era crítica, e o Brasil gosta de realizar críticas e não perder o humor, então se encaixou perfeitamente para o período, né? Um contexto político, que ela cita muito política, semelhante, fazendo crítica e não deixando o humor de lado. Então, um cenário perfeito para o Brasil, né? Por fim, então, como terminou? Em 1973, Quino resolveu encerrar as produções e publicações das tirinhas, sendo que não se sabe ao certo o que levou o cartunista a tomar essa decisão. Uns dizem que ele teria se visto obrigado a entregá-las para a edição com 2 semanas de antecedência. Ação essa que ele não gostava, pois suas histórias eram criadas de acordo com as notícias do dia a dia. Então, infelizmente, Mafalda teve um fim. Então, todas as tirinhas que circulam são tirinhas já lançadas, não tem tirinhas atuais, porque em 1973 ele resolveu encerrar as publicações das tirinhas. Todas, então, é acervo, certo? Todas as tirinhas que existem são acervo, não é nenhuma atual. E um dos motivos que as pessoas acham que ele encerrou foi porque tinha que ser mandado com 2 semanas de antecedência. Mas como? Se ele gostava de utilizar assuntos atuais, não tinha como você lançar algo com antecedência se você gostaria de falar do tema do dia a dia, do assunto do dia que está acontecendo. Por exemplo, como é que ele ia falar 2 semanas antes sobre um terremoto, por exemplo, que aconteceu, um desfalque na política que está acontecendo hoje, um secretário de educação que entra e sai imediatamente, por exemplo, um ministro de educação, na verdade, que entra e sai atualmente. Então, como é que ele vai fazer uma crítica em cima de um assunto de 2 semanas com antecedência? Então, esse pode ser a principal decisão de Quino, foi essa, de ter que encerrar, porque foram lhe cobradas
ações que não lhe agradavam. Então essa pode ter sido a causa do fim das tiras inéditas de Mafalda, certo? Até o final da aula eu vou mostrar a vocês as 10 principais tiras cômicas de Mafalda. Aqui é uma delas. Vamos lá. Diz assim: vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Aí ela pensa, a professora está mandando Manolito. Aí ela já olha com aquele olhar desconfiado e pensando, certo, gente? Diferencie do Globo falando o Globo pensando. Aí ela pensa, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aí Manolito grita, política. Aí ela fala, e falou mesmo, certo? Então aqui já está fazendo uma crítica com humor, claro, mas sobre a política que ela considera um palavrão, porque é algo desnecessário, né? Então, quando a professora pede para falar uma palavra que começa com a letra P, imediatamente ela pensa que ele vai falar aquela palavra que é um palavrão, e realmente ele fala, porque ela já conhece. E confirma isso no final da tira cômica, realmente muito cômica e crítica, porque não deixa o humor de lado, certo? Aí diz, além de que no seu cinquentenário ele afirmou que se cansou de fazer sempre a mesma coisa, assim como ele começou a não ter tempo para a família, pois sempre estava produzindo conteúdos para as tirinhas, e desta forma sua esposa sempre reclamava que eles não convidavam amigos para jantar ou sair. Então, outro motivo muito compreensível, né, é que Kim não estava se dedicando muito às tirinhas, porque eram tirinhas feitas do dia a dia, né? Eram muitas tiras que ele produzia, tanto é que ele deixou um acervo riquíssimo para a gente. Nós agradecemos, né? Com várias tiras cômicas para a gente utilizar até hoje, né? E sem tantas repetições, porque cada dia que passa a gente vê novas tirinhas. Então, a gente pode até encontrar repetidas, mas é por causa do tema. Mas o acervo dele é riquíssimo, certo? Então, ele achou que ele deveria se dedicar mais à família e também foi um dos motivos que ele decidiu encerrar com as tirinhas cômicas de Mafalda. Aqui tem outro. Diz assim, viva a pátria, viva, viva a pátria. Ela grita, viva a pátria, viva a pátria, viva, viva a pátria, viva a pátria. E o pai dela ouvindo, o que está acontecendo, Mafalda? Hoje não é nenhuma data cívica. Aí ela diz, que me importa? Eu amo a pátria todos os dias e não quando o calendário manda. Entendeu? Ela ficou gritando, viva a pátria, viva a pátria. Aí o pai dela chamou a atenção dela. Gente, Mafalda, o que está acontecendo? Hoje não é uma data cívica. A data cívica é quando está lá no calendário, né? Ela disse, não, mas eu amo a pátria de todo jeito, não quando o calendário manda. Eu não sigo regras, né? Ela quis dizer que não precisa estar lá no calendário para você comemorar, por exemplo, o 7 de setembro, né? Ou qualquer data civil, certo? Aí diz, então depois do seu término, as tirinhas de Mafalda foram usadas poucas vezes, assim aparecendo apenas em campanhas que promoviam os direitos humanos. A exemplo, temos a mais notória de todas elas, a Convenção dos Direitos Humanos da Criança da Unicef, no ano de 1976. Então, elas foram usadas poucas vezes, quando terminou, porque não tinha necessidade, eram tiras semanais, então parou de se colocar, então foram mais esquecidas. Aí apareceu em campanhas que promoviam os direitos humanos, porque ela citava, né, os direitos humanos, a política, o racismo, todos os tipos de preconceito, as diferentes formas de tratamento das pessoas. Então, aí como exemplo, temos a notória de todos, a Convenção dos Direitos Humanos da Criança, da Unicef. Então, para vocês verem a importância de Mafalda, certo? Aqui outro exemplo, entre as 10 principais. Oi, aí Felipe chega e fala, oi, aí ele fala baixo, tem um doente em casa. Pede para ele falar baixo. Seu pai está doente? Ela, não. Então sua mãe está doente? Também não. Aí quando Felipe chega no quarto, se assusta, não é? Porque quem é que está doente? O mundo está doente.
né? O mundo está doente. Ela representa aqui o doente, que para ela é o mundo. E ela está aqui pageando o doente na cama, com o travesseiro, porque para ela quem está doente é o mundo e não deixa de estar, né? Principalmente atualmente, com essa pandemia que estamos vivendo. Crítica social. Em suas tirinhas, Quino apresentava uma visão límpida da sociedade argentina da época. Desta forma, trazia questionamentos sociais por meio dos olhos de uma garotinha rebelde de 6 anos. Gente, ela tinha 6 anos. Ela era uma criança, certo? Assim, Mafalda, que adorava os Beatles, sempre trazia à tona assuntos como valores patriarcais, políticas, questões econômicas, dentre outras, em tom crítico, sendo elas sempre interpretadas sobre uma perspectiva liberal, crítica e humanista. Então, Mafalda, ela tinha uma perspectiva, uma visão totalmente liberal, crítica, mas ela era muito humanista, ela era muito centrada. E ela citava realmente valores patriarcais, políticas, como é que se diz? Ela defendia, ela era muito contra o racismo, contra as diferenças sociais, contra como é que se diz? O machismo, certo? Então, ela queria igualdade entre os seres, e sempre em tom crítico. E não esquecendo que ela era fã dos Beatles. Gente, esse é um tópico importante. Mafalda era fã dos Beatles. Em várias tirinhas cômicas, ela representa essa idolatria que ela tinha pelos Beatles, certo? Só de uma criança, né, de 6 anos, ser fã dos Beatles, você já vê o tom do pensamento crítico que ela tinha, do pensamento além da idade dela, certo? Apresentando assim questões que sempre são abordadas em todos os contextos sociais do mundo, independentemente do país ou região, assim como nunca perdeu seu tom lúdico e cômico, mesmo abordando temas sérios como ética, cidadania, amor e liberdade. Então, ela não perdia o seu tom lúdico e cômico, mas não deixava de abordar temas importantíssimos como ética, cidadania, amor e liberdade entre todos os seres. Os quadrinhos de Mafalda na literatura. Por abordar temas de grande relevância em todos os contextos sociais existentes, as tirinhas da Mafalda estão muito presentes em salas de aula. Desta forma, educadores as utilizam para estimular a leitura, pelo fato de serem divertidas, de fácil leitura, além de apontar questões sociais importantes. Assim, os professores conseguem abordar temas sérios de relevância social, bem como os alunos geram um senso crítico diante dos acontecimentos do mundo. E por conta disso, Quino acredita que suas tirinhas não sofreram censuras pelo fato de possuir jovens e crianças como público-alvo, certo? Gente, ela é muito usada mesmo por nós professores para colocar, para que os alunos gerem realmente um senso crítico diante do que está acontecendo do mundo, porque ela é uma base para que as crianças e os adolescentes pensem e tenham uma ideia do que está acontecendo, do tema que está acontecendo, independente do que seja, mas tem uma ideia de preferência crítica, mas embasada nas tirinhas de Mafalda, certo? Então, aqui, ó, a fonte que eu utilizei é o Conhecimento da Literatura, a Infoescola, o Tempo e a USP, certo? Então, esses conteúdos que eu peguei não foram criados por mim, eu tirei essas fontes aqui. Tá certo? Mas como eu disse a vocês, eu citei 4 tirinhas cômicas, né? Não 3. Agora eu vou citar o restante, porque são 10 tirinhas cômicas as principais, 10 tirinhas cômicas de Mafalda. Vamos lá. Não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Aí ele fica lá sentado esperando. Aí ela olha e sai e pensa, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos?
O quê? Miguelitos. Miguelitos, quem são os Miguelitos? O que esperam sentado o mundo dar alguma coisa. Então, por que o mundo não vai para frente? Porque tem muitos Miguelitos sentados esperando cair do céu. Entenderam? Aqui, acabaram de ouvir o panorama mundial. Aí aqui a cara dela é de assustada, né? Assustada, você vê pela fisionomia. Aí a mãe grita: Mafalda, você pegou os meus cremes. Aí depois dela ouvir o panorama mundial, a tristeza que está no mundo, a situação crítica, ela diz: só os de beleza. Aí passou para embelezar o mundo, para ver se melhora, né? É um tom crítico para ela. Então ela pegou os cremes da mãe de beleza e passou no mundo, depois de ouvir o panorama mundial. Aqui. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Ou seja, ela citou vários valores, né? Morais, espirituais, artísticos, os valores humanos. Aí ele diz: não, os valores que servem para alguma coisa. Ou seja, uma crítica sobre todos os outros valores que para eles não servem para nada. Outras. Mãe, com quantos anos a gente fica velha? Aí a mãe diz: depende, Mafalda. Na verdade, não é questão de anos, mas de manter o espírito jovem. Aí ela pergunta e sai, né? Tudo bem, mas e o espírito? Com que idade ele começa a precisar de maquiagem? Certo? Então, ela diz que tem que manter o espírito jovem. Ela pensa, aí volta e pergunta: sim, e o espírito não é ele? Então, a gente tem que manter ele para ficar jovem? Então, ele pergunta quando é que ele precisa começar a usar maquiagem para ficar novo. Aqui, meu pai me contou como foi no dentista. Sempre quis saber como é o consultório desses caras. Felipe pergunta, desses caras. Pois olha, não é nada original, ela diz. É mais um daqueles lugares onde as pessoas vão, sentam e abrem a boca para não dizer nada. Então ela quis fazer uma comparação, né? De vários lugares que as pessoas vão, abrem a boca e não dizem nada. Abre a boca, mas absolutamente não sai nada. Só deixa lá a boca aberta. Então ela fez uma comparação. Aí aqui ela tá assistindo snack, beijos, né? Aí a mãe olha assim, ela assistindo provavelmente uma novela, um filme, onde tem um beijo entre casais. Aí a mãe se assusta. Toma, Mafalda, leia o Pequeno Polegar, que é muito melhor para a sua idade. Aí, puf, desliga a televisão e dá o livro para ela. Aí ela lê. No escuro, pensando serem um pequeno polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. Aí ela diz, aí ela pensa, né? Essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade, um beijo é muito melhor que um crime. Ou seja, ela estava assistindo uma cena de um beijo. A mãe deu um livro, que é o Pequeno Polegar, que é mais adequado para a idade dela. Mas no livro tem uma passagem onde o ogro matou as suas próprias filhas. Então ela diz, sempre pensei que para qualquer idade um beijo é muito melhor que um crime. Então, mesmo sendo um beijo que a mãe achou que era demais para a idade dela, é bem melhor, né, do que um crime como está no livro, adequado para a idade dela. Pronto, gente, vamos para as atividades, certo? Diferentes por série. Gostaram da história de Mafalda? Eu espero que vocês gostem e fiquem fã, como eu também sou fã dela, certo? Os alunos do primeiro ano, da manhã e da tarde, vão responder do módulo 2, capítulo 6, as atividades complementares, que estão nas páginas 19 e 20, certo? Esse é do livro, para a gente concluir o livro do módulo 2, capítulo 6. E do caderno mais, o módulo 2, capítulo 6, páginas 22 a 26. Então, a gente conclui o livro e o caderno mais do primeiro semestre, certo, gente? Da segunda nota. Os alunos do segundo ano do ensino médio, tanto manhã como tarde, vão pegar o módulo 6, capítulo 18 e concluir o livro com as atividades
atividades complementares que estão nas páginas 19 a 22, certo? E o Caderno Mais, o módulo 6, capítulo 18, página 23 a 27. Dessa forma, a gente conclui todo o livro e o Caderno Mais correspondente ao primeiro semestre, que é da segunda nota. Já concluímos. Os alunos do terceiro ano, da manhã e da tarde, vão fazer módulo 10, capítulo 30, as atividades complementares das páginas 18 e 19. Então, concluímos esse módulo, certo? Esse capítulo aqui já vai acabar. E do Caderno Mais, o módulo 10, o capítulo 30, páginas 24 a 30. Então, todo o ensino médio vai concluir o módulo e o Caderno Mais com essas atividades, certo? E aqui vamos concluir a aula de hoje com a personagem da nossa aula, que não poderia deixar de ser, só que de uma forma diferenciada, porque tem aqui uma personagem dentro de outra personagem, Mafalda vestida de Frida Kahlo, certo? Então, achei essa imagem, não poderia deixar de trazer ela para concluir a nossa aula. Aqui a imagem que remete a Mafalda criança, certo? Como eu disse a vocês, ela tem 6 anos de idade. E a última tirinha cômica das 10 tirinhas mais importantes de Mafalda é esta aqui, que diz assim, em preto e branco. Que vocês notaram, né? Que tem tirinhas em preto e branco e tem tirinhas coloridas, então é bem normal. Tem tirinhas com texto em português, porque ela foi traduzida a vários idiomas, mas também vocês vão encontrar muitas tirinhas com o idioma original dela, que é o espanhol, porque ela é uma personagem argentina, certo? Aí diz assim, olha, este é o mundo, está vendo? Aí está mostrando a ursinho. Olha, esse é o mundo, você está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, porque o original é um desastre, certo? Então, vamos terminar a aula com a tirinha de Mafalda e dizendo a verdade, né? Olha, este mundo, você está vendo? Está vendo como ele é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original, infelizmente, é um desastre. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da história de Mafalda. É uma história interessante. Vocês viram a fonte, como eu disse a vocês, não foi um texto criado por mim. Eu retirei de algumas fontes e não poderia deixar de citá-las. Então, vamos concluir a aula de hoje assim, hasta a próxima classe de espanhol. Por favor, quedem em casa, fiquem em casa, se cuidem para a gente voltar o mais rápido possível, porque eu já estou morrendo de saudade de vocês, certo? Se cuide, fique com Deus. Muitos beijos e até a próxima aula.